Então, hoje nós vamos analisar um particular enfoque para a gente atacar essa história dos Open Question Answering Systems. E esse enfoque usa um modelo supervisionado, eles chamam Weakly Supervised, a gente vai ver o que é isso. E mais ainda, esse modelo que a gente vai ver usa a ideia de embedding. Embedding nada mais é do que você pegar o texto da consulta, as palavras que ocorrem na consulta, ou no caso de RDF, os labels dos nós de RDF, que são strings de caracteres, e transformar tudo isso em vetores. Então, embedding significa você pegar todos os objetos de interesse, que no nosso caso aqui são strings de caracteres, e transformar isso em um vetor. Podia ser imagem, podia ser áudio, podia ser música, podia ser qualquer coisa que você transformasse num vetor e essa transformação preservasse as características que você quer. Então, esse particular paper aqui, ele tem as três coisas interessantes. Primeiro, a ideia de question answering, que a gente vai ver é bem limitada, mas de qualquer maneira é o paradigma, né? A ideia de que se você quisesse um modelo supervisionado, você estava frito, então é bom você usar alguma técnica que evite você, digamos, manualmente anotar muita coisa, embora a gente vá ver que eles usam muita coisa anotada. E a ideia de embedding, que é central a todos esses papers de Deep Learning. Bom, a referência completa é essa, vocês podem ver que não é uma referência nova. O tal do Parallax que eu comentei para vocês é de 2013 e os papers mais recentes que eu olhei iam até 2021. Então todos esses referenciavam o que nós vamos ver aqui. Então a motivação é aquela mesma motivação que eu comentei com vocês há umas semanas atrás, né? Você criar uma interface em linguagem natural que seja genérica, ou seja, que sirva para vários knowledge bases ou bancos de dados diferentes. Aqui eu estou falando de coisas que de fato fogem da ideia inicial de keyword search, no sentido de que a estrutura sintática da consulta deveria importar, tá? Então não é keyword search, é mais no sentido de knowledge, de linguagem natural. Bom, no caso desse particular paper, como eu comentei no começo, ele tem alguns pontos interessantes. O primeiro é um paper muito citado. Todos os papers nesse negócio de Open Question Answering in Natural Language citam esse paper aqui. A segunda questão ele é bastante claro, embora o paper não seja exatamente simples, o paper é muito bem escrito, né? E quando chega na parte de avaliação da proposta que eles fizeram, é uma definição bastante clara do qual são o protocolo de avaliação que eles fazem. E são avaliações razoavelmente sofisticadas, né? Então, um paper que é complicado de ler, sim, porque ele entra em conceitos não muito triviais, mas ele é muito bem escrito. Bom, por outro lado, não é um paper que tenha muitos detalhes sobre a implementação. Eles usam ferramentas que aparentemente são ferramentas conhecidas e com implementações conhecidas, mas eles não entram em muitos detalhes sobre eles. Não tem uma avaliação de desempenho. A avaliação deles é só na base do Precision, Recall e F1. Não tem nenhuma noção de quanto tempo o sistema leva para responder uma consulta. E vocês vão ver que é razoavelmente duvidoso que esse sistema seja rápido, tá? O terceiro ponto negativo aqui é uma crítica que a gente pode fazer a qualquer sistema dessa natureza. Desculpe. Esses sistemas são treinados para um particular knowledge base, em um particular conjunto
de perguntas. Embora o conjunto de perguntas seja muito grande, para aquele conjunto de perguntas e para aquele knowledge base ele tem um certo desempenho. Se você troca o knowledge base ou se você troca o conjunto de perguntas, o desempenho cai drasticamente. Então a gente vai ver que eles foram honestos o suficiente para mostrar como é que o modelo treinado deles funciona para um outro knowledge base e outras consultas, e mostrando que o resultado é muito ruim. Mas isso é verdade acerca de todos esses sistemas, embora alguns deles nem se deem ao trabalho de chamar atenção para esse pequeno detalhe, né? Então não é alguma coisa que a gente possa treinar uma vez e usar para vários knowledge bases. Não, de jeito nenhum. Bom, então agora vamos ser um pouco mais precisos. Primeiro, a gente quer, apesar de falar aqui de consultas em linguagem natural e de você trabalhar com um knowledge base, etc. e tal, apesar desse contexto mais amplo, esse sistema que nós vamos discutir, ele é treinado e é capaz de responder apenas o que ele chama de perguntas simples factuais. O que significa isso? Significa que a pergunta ela é formulada como uma tripla RDF. Então, a própria pergunta nada mais é do que o sujeito, predicado e objeto. É uma tripla. E a resposta dessa pergunta também é uma tripla. Então, supostamente, você formula uma pergunta como uma tripla, vai lá no banco de dados e procura a tripla mais próxima daquela e dá como resposta. Isso é extremamente simples. Tá? Por exemplo, aqui, quando você pegar... Ele não usa RDF propriamente, então o sufixo aqui, .e, significa que parrotfish é uma entidade. Live-in, o sufixo R, significa que live-in é um relacionamento. E aqui está uma outra entidade. Então, entidade e relacionamento entre entidade, igualzinho a RDF. Então, isso aqui pode ser interpretado como essa pergunta aqui. Qual é o habitat do parrotfish? Então, a pergunta seria parrotfish, live-in, e aqui teria um ponto de interrogação. Então, a resposta é o ponto de interrogação, a variável, digamos assim, dessa consulta em azulzinho, essa variável ser instanciada com Southern Water. Então a resposta do azulzinho é o verdinho, porque o azulzinho é essa tripla daqui, só que a terceira componente substituído por uma variável. Quando você instanciar a variável, a resposta é a variável instanciada. Então, moral da história, esses simple factor questions, daqui a pouco eu vou ser mais preciso do que isso. Um simple factor question é simplesmente uma tripla que pode estar totalmente instanciada ou pode ter algumas variáveis na tripla, e a resposta à tripla vai ser ou sim ou não, se ela estiver totalmente instanciada, ou ser a instanciação das variáveis. Então é muito simples, apesar de ser no contexto de Open Domain Question Answering, o que esse sistema trata é muitíssimo simples. Os papers mais recentes que referenciam eles tentam processar consultas mais sofisticadas, consultas que envolvam um join, às vezes 2 joins. Então seria consultas formuladas com três triplas, com variáveis e tal. Mas esses papers são muitíssimo mais complicados de entender. Então tem que pôr na cabeça que o que a gente está falando é o mais simples do mais simples possível. Bom, o que isso é essa parte aqui do Question and Answering? Então não é Open Question and Answering, é apenas responder essas consultas factuais simples. E o que é essa história de embedding daqui? Embedding significa que eu vou criar um modelo
do meu meu knowledge base sob forma de um monte de vetores. Então, cada propriedade ou cada relacionamento do meu knowledge base vai virar um vetor num certo espaço vetorial que você escolhe quantas dimensões são. E a mesma coisa a consulta. A minha consulta, essa triplazinha aqui, ou que representa isso aqui como tripla, vai virar um vetor. Então, no fundo, quando a gente faz essa história que eu estou chamando de embedding, tudo vira vetores e matrizes. Então, o nosso problema ao tratar strings na consulta ou strings dentro do meu knowledge base se transforma num problema de tratar vetores. Isso é típico desses algoritmos que usam deep learning, mas tem uma questão interessante, como eu falei há pouco. No momento que você transforma tudo como vetores, se você saiu de strings para transformar em vetores, como é o contexto desse paper, ou você saiu de imagens e transformar a imagem numa representação em um vetor, ou o início de uma música transformou em vetor, não importa, tudo são vetores. Então, o tipo de objeto que você está buscando ou representando no knowledge base não importa muito, desde que a gente consiga transformar tudo para vetores e, a partir dessa representação vetorial, conseguir responder as consultas. Agora, nota que no momento que você faz essa transformação por vetores, eu não vou usar nenhuma indicação gramatical da consulta, não vou usar o fato daquilo ser uma tripla, não vou usar nada disso. Tá? Então, a transformação para vetores ela é interessante e ela é neutra nesse sentido de não usar nenhuma informação sobre a estrutura gramatical da consulta, né? Porque a consulta, embora essa consulta aqui tenha uma certa estrutura gramatical, a gente destrói ela completamente. O habitat aqui é como se fosse a variável que vai para a terceira componente da tripla. Bom, quais são os pontos negativos desse enfoque? A gente vai ver que essa transformação, essa representação vetorial do meu knowledge base, ela não é dada a priori. Você tem que aprender. Aí tem uma questão interessante quando a gente em inteligência artificial ou em deep learning, o meu modelo aprende. Aprende é um termo que carrega um significado intuitivo que não é verdade. O que a gente vai mostrar aqui ao longo do tempo é que você não aprende coisa nenhuma. Na verdade, você tem apenas uma representação, que é uma matriz, e você ajusta as entradas dessa matriz para minimizar uma certa função de custo. Então, o que é aprender, na verdade, é simplesmente um processo de minimização do erro de uma certa função representado por uma certa função de custo. Então não tem que aprender coisa nenhuma, você tem que minimizar uma certa função. Agora, quando muda o knowledge base, você tem que, de novo, rearrumar essa representação vetorial para minimizar erro com relação a outras coisas. Então, um ponto todo negativo é que você precisa treinar. Ou seja, refazer toda a representação vetorial para que erro, num sentido preciso que eu vou falar aqui, seja minimizado. E uma vez que você cria essa representação vetorial para um knowledge base, provavelmente essa representação vetorial vai te dar uma performance muito ruim em termos de precision recall se você trocar o knowledge base ou mesmo trocar as consultas que você está olhando. Então, o treino é para um particular conjunto de consultas e um particular knowledge base. Qualquer das duas coisas que você troque, o treino passa a não funcionar direito. Ou seja, essa função de otimização passa a não otimizar direito, vamos chamar assim. Tá? Bom, então, o problema todo é essa questão de criar
a representação vetorial. Tá? Bom, o segundo problema associado a isso é, para criar essa representação vetorial e, portanto, minimizar essa função de custo, eu preciso de um conjunto de pergunta-resposta. O que é conjunto de pergunta-resposta? Se eu te dou um azulzinho, eu tenho que devolver o verdinho. Ou seja, se eu te dou o azulzinho, eu tenho que identificar de uma forma mais precisa. Eu te dou o azulzinho, você tem que identificar no Knowledge Base essa tripla roxa, de tal forma que o parrot fish está aqui, o habitat é o live-in, você tem que entender que habitat e live-in são sinônimos, e a resposta, que é a variável escondida aqui, tem que ser instanciada com Southern Water, né? Então, esse processo de dado o azulzinho e o roxinho, se eu souber um monte desses azulzinhos e roxinhos, ou seja, consultas e suas respostas, eu vou usar esses pares daqui para otimizar a representação vetorial. Tá? Bom, só que a gente não tem um número grande dessas coisas anotadas manualmente. Imagina se você tivesse 100 mil perguntas azulzinhas aqui e você tivesse que ir manualmente no banco de dados e para cada uma dessas 100 mil consultas azulzinhas você tivesse que identificar no Knowledge Base a resposta roxinha dela. Imagina fazer isso 100 mil vezes. É meio complicado, né? Então, esse problema de você ter que usar esses pares para treinar ou para otimizar o seu modelo, significa que você tem que ter um número grande dessas coisas, e normalmente não se tem. Então, o ideal é que a gente pudesse gerar automaticamente os pares. E a partir desses pares gerados automaticamente, então, pudesse otimizar a minha representação vetorial. Agora, de onde é que a gente vai gerar esses dados? Bom, vai gerar esses dados do próprio base de conhecimento. Então tem que ter um mecanismo esperto para que a gente use as próprias triplas do Knowledge Base para criar esses pares perguntas e respostas que aí sim vão ser usadas para treinar o modelo. No caso desse paper aqui, eles fizeram outras coisas. Além de começar com um conjunto de perguntas e respostas vindo do Knowledge Base, que daqui a pouco eu vou comentar como foram feitas, eles conseguiram criar perguntas que são ligeiramente diferentes. Como essa daqui, né? Como eu disse, habitat. Bom, onde é que está habitat no Knowledge Base? Não tem. O que tem no Knowledge Base é o live-in. Então, habitat é uma paráfrase do relacionamento live-in. Quanto mais essas paráfrases ou esses sinônimos eu conseguir identificar, mais consultas, e quanto mais dessas paráfrases, mais consultas e suas respostas eu consigo gerar. Bom, depois eu vou comentar esses números aqui. Tá? Bom, esse paper eles usaram como Knowledge Base uma coisa chamada reverb. Tá? Esse reverb deixa eu ver aqui se tem. Não tem explicitamente, mas o reverb é o Knowledge Base que eles usaram no paper. E como eu falei, eles vão usar as triplas do reverb, usando essa técnica de geração de perguntas e respostas, para gerar perguntas para treinamento. Depois eles usaram esse outro dataset aqui, chamado Weak Answers, que vai me dar mais pares pergunta-resposta. Não é muito fácil você expandir o seu conjunto de respostas, porque
a consulta que aparece no Weak Answer, se ela menciona uma entidade, por exemplo, aquele Parrotfish, você tem que identificar essa entidade no seu Knowledge Base, ou seja, o que aparece aqui no Weak Answer, se você não conseguir identificar no Reverb, você não vai conseguir gerar a consulta. Então, essa fonte de consultas adicionais, né, só é possível usar se você conseguir referenciá-las ao próprio Knowledge Base que você está usando. Então, isso aqui não é nada trivial. Bom, aí eles pegaram esse conjunto, esse Knowledge Base, com umas consultas geradas diretamente a partir dele e geradas indiretamente a partir desse Weak Answers, e testaram o próprio sistema deles e usaram o sistema anterior que eu comentei, o tal do Parallax, para comparação. O baseline deles foi esse tal do Parallax. Não espantosamente, o Parallax foi construído para esse ambiente daqui. Então, o que eles fizeram foi, no fundo, honestamente, pegando o ambiente que foi criado para o Parallax e trazendo esse ambiente para o sistema deles, para que de fato você possa comparar um Parallax com o que eles consideram com avanços. Depois de feito isso, o sistema dele, então, esse sistema que eu vou descrever, foi treinado para esse ambiente aqui. Aí eles honestamente pegaram um modelo que foi resultante desse treinamento e usaram contra um outro conjunto de perguntas. Esse Web Questions aqui é um outro conjunto de perguntas que foi criado independentemente exatamente para testar esses sistemas que nós estamos comentando. Tá? Então, as perguntas que tem dentro do Web Questions são completamente diferentes dessas perguntas que eles criaram aqui. E aí, pegaram um ambiente deles e tentaram executar essas perguntas aqui. E esse ambiente deles, como está? Ou seja, ele foi treinado para cá, pegou o resultado, ou seja, o modelo resultante desse treinamento, sem modificação nenhuma, e tentou responder essas questões, essas perguntas novas aqui. O resultado é muito ruim. Ou seja, o modelo deles não funciona direito quando você muda as perguntas. E mesmo assim, essas perguntas aqui não foram todas não. Foram apenas as perguntas que eles conseguiram identificar as entidades dentro do Reverb. Que tem algumas perguntas aqui cuja resposta são entidades que não existem no Reverb. Essas foram jogadas fora. Então a mensagem aqui é: eles treinaram num knowledge base bem grande, com perguntas oriundas, essas simple factual questions, oriundas do próprio Reverb, acrescentadas de perguntas adicionais vindo dessas weak answers, mas perguntas adicionais que eles conseguiram identificar as respostas dentro do Reverb. E aí treinaram o modelo. E testaram e deu um resultado melhor do que o Parallax. Só que esse modelo aqui, quando exercitado contra perguntas completamente diferentes, teve uma performance muito ruim. Então desculpa. Aqui. Então, essa ideia de você criar interfaces genéricas não é bem, essa questão de criar interfaces genéricas, não é bem a praia desse modelo que eles criaram aqui. Desse modelo e de qualquer outro modelo criado de forma semelhante a esse. Eles funcionam muito bem para aquilo que eles foram treinados. É importante que a gente tenha isso em mente, essa incapacidade de generalizar, porque o pessoal sempre fica falando, se é Deep Learning deve ser bom, se não é Deep Learning não serve. Não é verdade. Tá? Bom, então qual é a tarefa em si que esse paper se propõe a resolver? Dado uma daquelas simple factual questions, né,
você vai identificar a tripla do seu knowledge base que provê a melhor interpretação para aquela pergunta, como no exemplo que eu falei. Aqui tem uns exemplos diferentes. Qual foi o ambiente que o Dodô viveu? Então, Dodô é essa entidade aqui, o living corresponde a esse relacionamento, e a pergunta é what environment? Então, esse Makaras, sei lá o que é isso, é o ambiente onde o Dodô viveu. Eu já comentei com vocês que o Dodô nunca existiu, né? Bom, quais são os símbolos do Hanukkah? Então, a mesma coisa, né? Isto é um símbolo before essa entidade aqui. Então, isso aqui seria a resposta a what are the symbols. Esse aqui é um exemplo. E a mesma coisa, what is a laser used for? Used for é sinônimo desse relacionamento, é uma paráfrase desse relacionamento. O laser é o objeto, e o que eu quero saber é quem é usado, quem é produzido, quem utiliza laser, né, o holograma, né? Então essas são perguntas que intuitivamente seriam formuladas em linguagem natural, que são simple factual questions, porque elas correspondem diretamente a triplas. E a resposta delas, no fundo, é uma instanciação. A gente vai ver isso em mais detalhe. De uma das coisas. Aqui a instanciação foi do subject, né? Nessa consulta aqui você está omitindo o subject. Aqui a mesma coisa, né? Você está omitindo o symbol. O que você está perguntando é o subject. Aqui é o contrário. O que você está perguntando se refere ao object dessa tripla. Então é isso daqui que a gente vai tratar. Na aula passada eu comentei do paper lá, daquele de comparações. Ele no final pegava o próprio Google, não era Alexa não, é o Siri da Apple, e uma interface do IMDb. E ele mostrava que essas 3 interfaces conseguiam responder perguntas muito simples. Perguntas, na verdade, com essa cara daqui. Então, se vocês têm a Alexa, por exemplo, da Amazon, você vai ver que a Alexa é treinada para responder perguntas factuais simples. Qualquer coisa mais complicada do que isso, não faz o sistema por trás da Alexa não faz a menor ideia do que você está falando, né? Então, não menosprezem o fato desse sistema aqui estar trabalhando com perguntas factuais simples. Bom, agora vem a parte central da discussão, né? Então as perguntas são essas. Eu quero descobrir, dado isso que está à esquerda, descobrir as coisas à direita. À esquerda são consultas, à direita são tuplas de um banco de dados, de um knowledge base. Não é RDF, mas podia ser RDF. Então a minha tarefa é o seguinte: eu quero aprender. Aprender significa construir uma função e minimizar uma certa função de erro, uma função de custo. E essa função S, o que ela faz é atribuir um score a um par consulta-resposta. O que significa isso? Essa função S vai dizer o quão bom T é uma resposta para Q. Tá? Então aqui esse aqui seria o T, né? Então essa tripla daqui é uma ótima resposta, o peso seria 1 para essa consulta, né? Se você me desse essa tripla daqui e essa primeira consulta aqui, o S deveria devolver 0. Então a brincadeira é sempre dada uma consulta formulada como uma tripla onde falta alguma coisa na tripla e uma tripla oriunda do knowledge base. Então a função simplesmente me dá um score para isso. E o que eu quero? Eu quero quais são as triplas do knowledge base que tem um melhor score com relação à consulta que você passa como entrada. Nota que isso daqui
é como se fosse o processador de consultas, né? Você dá o que e eu devolvo o stage, né? E eu quero esses stages ordenados segundo o S. Você pode me dar o primeiro teu, que tem o máximo, ou pode me dar os 3 primeiros, ou qualquer outra coisa. Então, no fundo, esse processo é um processo de escolher, selecionar triplas do Knowledge Base e ranquear essas triplas de acordo com essa função de ranqueamento S. Bom, aqui tem alguns problemas, ou 2 problemas bastante sérios. O primeiro problema é como a gente constrói essa função S. Então, o modelo e a noção de aprendizado e por aí afora tem a ver com a construção dessa função S. Então, vocês podem pensar o seguinte: no momento que eu conseguir construir a função S, o meu problema está resolvido. Não, não é verdade. Porque se você olhar para cá, eu quero saber quais são as triplas que tem a melhor função S com uma determinada consulta. Então, isso aqui, argmax do T pertencente a K, isso aqui pode ser um bruto abacaxi. Quando eu olhei esse paper, eu disse, caramba, como é que esses caras computam o melhor telinha, dado que onde essa noção de peso é computada a partir de S. Aí eu achei um outro paper bastante recente, que eles têm uma estrutura de dados esperta chamada Product Quantization, se não me engano. Quantização por produto. Isso é uma estrutura de dados, tá? E aparentemente essa estrutura de dados, ela otimizaria essa computação aqui. Mas, de novo, continua sendo alguma coisa bem lenta. Essa particular Product Quantization, o paper que eu achei, ele descrevia uma implementação usando placas gráficas. Então o paper era bastante complicado de ler, simplesmente porque ele descrevia a estrutura do hardware de uma placa gráfica e como você conseguia usar as operações que a placa gráfica te dá de presente para implementar essa história de Product Quantization. E aí o paper era enroladíssimo. Aí eu achei umas outras referências que eu passei para o Lucas, que não está nesse curso daqui, estudar, que mostra que Product Quantization ele serve para um monte de outras coisas bem interessantes. Então, moral da história, computar o S, a gente vai ver daqui a pouco como é que eles endereçam isso. Como é que a gente computa essa história daqui? Ok, a gente vai ter que usar umas estruturas de dados espertíssimas para otimizar essa computação. Então são 2 problemas diferentes com soluções bastante diferentes, né? Bom, então o nosso objetivo é construir esse S. Mais ainda, eu vou construir esse S treinando ou otimizando, se vocês preferirem, uma matriz onde eu passo como entrada uma porção de perguntas e respostas, esses pares. Só que esses pares tem que ser um monte deles para eu otimizar o S. Não pode ser 2 ou 3, tem que ser 200, 300 mil, né? E não é claro que se você tem um número muito grande, como esse que eu falei, não pode ser alguma coisa que você construa à mão, né? Tem que ser construído de uma forma indireta, que é o tal do Weak Supervision. Mas isso é bastante clássico, isso aqui é clássico, né? Bom, então, essa transparência ela é importante porque diz o que a gente está... Aqui diz o que a gente está propondo a fazer, que é isso daqui. Aqui diz como a gente está propondo, como os autores propõem, resolver o problema. Construir a tal da função S, que dá um peso a esses pares, pergunta tripla do banco do Knowledge Base, e você quer as triplas que têm o melhor score com relação à consulta de entrada. Então é bem simples o que a gente quer fazer. Não é nada simples mostrar como faz, mas pelo menos especificar o que tem que ser feito é fácil. Bom, aí vamos em alguns detalhes. O rework,
Eu já comentei com vocês, esse aqui é um knowledge base usado para testar essas interfaces, usado no Parallax. Essa Weak Answers também é alguma coisa que já existe, né, no mercado. Qual é o problema? O problema é que os Weak Answers não estão diretamente relacionados ao reverb. Então tem algumas coisas daqui que você não consegue encontrar a resposta aqui, portanto essa consulta não serve. Bom, então vamos lá. Isso aqui, essa quadrinha aqui, me dá um exemplinho do que é o reverb. Aqui, por exemplo, tem uma tripla, né? O Churchill foi um homem de grandes conquistas. O Churchill e o Roosevelt se encontraram no Cairo. Winston Churchill sofria de depressão e vai por aí afora. Bom, então o reverb é construído com um monte de triplas dessa forma. Na verdade, ele tem 14 milhões de triplas. Isso é muita coisa? Bom, não é grande coisa, mas se você pegar a DBpedia tem muito mais do que isso. Uma DBpedia Michuruca tem 50 milhões de triplas, né? Bom, mas esse reverb tem 2 milhões de entidades, né, Church e por aí afora, e 600 mil relacionamentos. Agora, tem uns probleminhas, né? Se vocês notarem, aqui tem Churchill, aqui tem um outro string que aparece Churchill, mas aparece outra coisa. Aqui aparece Winston Churchill, então você tem que distinguir que aqui Churchill e Roosevelt são duas entidades diferentes. Winston Churchill não, é a mesma entidade que essa daqui, só que a gente appendou o prenome dele, né? O nome do Winston Churchill é bastante longo, né? Então as triplas que aparecem nesse reverb aqui, elas não são lá muito curadas. Sim, por quê? Porque elas foram extraídas automaticamente a partir de um conjunto de páginas, esse conjunto de páginas aqui. Tá? Então, tem outras coisas também, né? Essa última aqui, essa penúltima aqui, diz que tem uma caneca dessas que tem um dizer do Winston Churchill. Isso aqui é completamente inútil do ponto de vista de responder alguma pergunta, né? Então tem triplas que não são lá muito curadas e tem triplas ambíguas, tem triplas inúteis e vai por aí afora. Então o reverb é um tanto ruidoso, mas ele é grandinho, né? Bom, como é que eles geraram as perguntas? Ora, da maneira mais idiota possível, ou mais idiota, pelo menos mais simples possível. Você pega uma tripla e começa a colocar pontos de interrogação. Então, por exemplo, se você pegar essa tripla daqui, eu posso colocar um ponto de interrogação no subject, e essa tripla, superficialmente, ela seria quem, o relacionamento, com o que é o object aqui. Aqui é um pouco diferente, né? Você está perguntando what are e você trocou o who por what e vai por aí afora. Então, o que eles fizeram foi pegar as triplas e criar padrõezinhos em linguagem natural cuja resposta fosse diretamente a tripla com a variável instanciada. E aqui tem acho que 16, tem 16 desses padrões. Então, se você pensar que você tem 14 milhões de triplas, para cada tripla você tem 16 padrões diferentes, o número de perguntas que você gera é bastante grande, é 16 vezes 14 milhões. Então o número de perguntas é muito maior do que o próprio base de conhecimento, né? Então vamos chamar a base de conhecimento de K, para Knowledge Base, e o conjunto de perguntas geradas a partir desses templates de D. Bom, aí, isso aqui eu já comentei. Outro aspecto aqui. O que eu faço com os Weak Answers? O que os Weak Answers vai fazer é acrescentar
Desculpe, deixa eu só responder uma coisa aqui. Só. Bom, então deixa eu voltando aqui. Então, o que a gente vai fazer é aumentar esse conjunto de consultas aqui com outras consultas que não são geradas a partir desses templates. Esse processo não é tão simples assim, né? Primeira coisa, quando você vou voltar aqui. Quando você pega as Weak Answers, isso aqui são coisas que não têm a ver com o meu knowledge base, com o reverb. Então tem que dar um jeito de procurar, dado um weak answer e a resposta dela, procurar no reverb como eu mapeio uma coisa na outra. E nem todas essas consultas do weak answers têm esses mapeamentos. Bom, no final, eles conseguiram um número bastante grande de perguntas com respostas no reverb. E aí pegaram esse conjunto aqui, que forma esse P aqui, e juntaram com D. Tá? Então, P veio o D veio daquela modificação das consultas, e esse P veio do Weak Answers via um processo meio que torturoso aqui pelo meio do caminho. Só que esse P e D são consultas e respostas. Não são termos. Não são coisas que vão virar vetores. Então eles olharam para o P e D e extraíram desses dois conjuntos de perguntas e respostas um vocabulário. Um conjunto de termos que recorrem dentro desses perguntas e respostas. Esse vocabulário tem da ordem de 800 mil palavras, quer dizer, palavras ou tokens, né? Coisas que não são exatamente palavras. Então, esse V é obtido automaticamente, fracionando ou analisando as perguntas e respostas obtidas ou com aqueles templates ou com as palavras. Então, nota que são 800 mil aqui. Bom, e aí o que é o modelo? O modelo é você transformar as triplas que estão dentro do reverb em vetores e transformar as palavras ou tokens que estão naquele vocabulário V também em vetores. Então, de uma forma mais precisa, a gente vai fazer esse embedding aqui de tudo que está no reverb e no vocabulário. O que é o embedding? É transformar tudo isso, todos esses símbolos, em vetores. E aí usar esses vetores para construir a função S. Tá? Bom, como é que essa função S tem que funcionar? Ela tem que me dar a similaridade entre uma pergunta, que é aquela tripla com variáveis, e uma tripla do knowledge base. E isso aqui tem que ser próximo de 1 ou 1, quando essas duas coisas aqui de fato forem muito próximas, e próximo de 0 ou 0 quando elas forem muito diferentes. Agora, a parte interessante é que não importa se você está trabalhando com um vocabulário que veio de perguntas de lugares diferentes, ou se você está trabalhando com termos que vieram do knowledge base. Tudo vira vetor. E são esses vetores que vão me ajudar a construir a função S. Tá? Bom, a função S em si, ela é fácil de formular. Ela é o produto de duas outras funções. Então o S é alguma coisa que mede a similaridade entre a consulta e a tripla, e ela é o produto de uma função aplicada em cima da consulta vezes uma função aplicada em cima do T. Por que transposta? Porque essas funções elas têm
a mesma dimensão. Então, se você não consegue multiplicar, você tem que pegar um vetor, digamos, horizontal, transformar o outro em vertical para poder fazer o produto escalar entre os dois. Então, esse transposto aqui é simplesmente para pegar um vetor de k dimensões e transformar de k vezes uma dimensões em um vetor de uma vezes k dimensões. É só para isso que tem o transposto, para você poder multiplicar dois vetores de k por uma dimensão, não é possível. Então você pega em vez de ser um vetor de k por uma dimensão, você pega o transposto dele, que é um vetor de uma por k dimensões. E aí faz o produto com um outro vetor. Quando você fizer esse produto, isso aqui é um escalar, é um número. Então esse número daqui é que deve ser a função de semelhança entre a consulta e a tripla. Como é que eu construo isso? Aí é que vem o pulo do gato. A gente vai construir esse FG de tal forma que o S tenha a propriedade que, de fato, se o Q e T são parecidos, o S é grande. Se o Q e o T são muito diferentes, o S é pequeno. A gente vai ajeitar o FG de tal forma que isso seja verdade. Isso é o tal do aprendizado de máquina. Bom, então tem duas funções aqui. Eu tenho que dizer para vocês como é que eu construo F, como é que eu construo G. Se eu souber nota que eles têm a mesma dimensão, tá? Os vetores que esse sujeito aqui cria e os vetores que esse sujeito aqui cria têm a mesma dimensão. De novo, o produto interno é para poder transformar esses dois vetores de dimensão K em um escalar. Bom, como é que o F é construído? O ponto todo é esse V aqui. Esse V é uma matriz. Uma matriz que tem uma linha. Deixa eu ver onde é que está escrito. O V é uma matriz que tem uma linha para cada palavra ou token, né, do meu vocabulário. Então, essa é uma matriz com 800 mil. Nota que aqui, ó, o vocabulário V tem 800 mil, um pouco mais de 800 mil entradas, ou palavras ou tokens, né? Então, a cardinalidade do V é 800 mil. Então, o número de linhas dessa função V aqui, o número de linhas é igual ao número de palavras em V. Então, 800 mil. Tá? O que é cada linha? Cada linha é o vetor de dimensão K, então o V tem K colunas, tá? Então, essas K colunas aqui, ou a dimensão, ou o vetor, vai ser o vetor que representa aquele elemento do vocabulário V. Então, no fundo, para cada elemento do vocabulário, eu crio um vetor. Pego esses vetores todos e empilho eles numa mesma matriz. Então, a gente tem uma matriz de 800 mil linhas por K. Tá? A dimensão dela, o transposto dela, é simplesmente você inverte a matriz, transpõe a matriz, ela fica uma matriz de K por Vn. Por que essa transposição aqui? Vamos ver o que é esse feed-Q. Feed-Q é simplesmente o seguinte, olha só, se esse termo daqui ocorre na consulta, a entrada correspondente ao termo é 1. Se aquele termo não ocorre na consulta, a entrada é 0. Então, o que esse feed-Q é um vetor. Um vetor de 800 mil entradas. 800 mil porque é o tamanho do vocabulário. E cada uma dessas entradas vai me dizer se o correspondente, o termo do vocabulário correspondente, ocorre ou não na consulta. Bom, se a consulta tem três termos diferentes, você vai ter um vetor de 800 mil entradas, onde quase tudo é 0, exceto 3 entradas que vão ser 1. Mas é isso mesmo. Então, quando você pega esse vetor maluco aqui e multiplica pela transposta dessa matriz, né, nota que esse vetor aqui é n vezes 1. Quando você multiplica isso por isso daqui, você tem, na verdade, um vetor de dimensão k, onde esse vetor aqui levou em consideração
quem está ou não na consulta. E essa matriz V aqui, que é o embedding dos termos do vocabulário, que é o pulo do gato. Eu vou ter que construir essa matriz V. Né? Esse nosso amigo feed-Q é fácil. É 1 quando ocorre na consulta e 0 quando não ocorre. Então isso aqui é fácil de construir. A questão é como eu construo esse V. E esse produto aqui com a transposta de V é simplesmente para devolver um vetor de dimensão K, onde esse vetor aqui representa a consulta. Então isso tudo aqui é para pegar o que representa o vocabulário, escolher o que está na consulta e o que não está na consulta, o produto dos dois vai me dar um vetor que é o que está representado na consulta. Tá certo? Bom, então o problema não é o φ nem o f, o problema é o v, como a gente constrói o v. Tá bom? E esse f, de novo, é esse pedacinho aqui da função s. O g é quase a mesma coisa. O g tem a mesma cara do f. Bom, o que é isso? Esse w aqui, de novo, é uma matriz. Essa matriz tem uma linha para cada URI, sujeito objeto do meu knowledge base. E essa linha daqui é um vetor de comprimento K que representa essa URI. Em algum lugar aqui eu acho que tem isso. Mais adiante ele comenta uma coisa que é importante. Primeiro, essa URI aqui, a gente tem que ser um pouco mais preciso com relação a ela, porque ela pode ocorrer como sujeito ou como objeto em triplas diferentes. E são ocorrências diferentes. Uma coisa ocorrer como sujeito tem um papel bem diferente daquele mesmo token, ou daquela mesma URI, ocorrendo como objeto. Então, na verdade, para cada URI que ocorre como sujeito ou objeto no knowledge base, você tem dois vetores. Então o W não é bem uma linha para cada URI, são duas linhas para cada URI. E uma URI e uma linha para cada URI que ocorre como relacionamento, né, no meio de uma tripla. E o que é essa entrada? Essa entrada é o vetor que representa aquela URI. Tá? Então aqui, cada elemento do meu vocabulário que é usado para formular a consulta vira um vetor de dimensão K. O que acontece aqui? Cada URI que é usada no meu knowledge base, seja como sujeito, objeto ou predicado, vira também um vetor de comprimento K. Então, no fundo, tudo vira vetor de comprimento K. Qual é o milagre aqui? Bom, o milagre aqui é como é que a gente de fato constrói essa matriz V. Essa matriz V não é dada a priori. Alguém não foi lá e me deu a matriz V. Ela não existe. Eu tenho que construir a matriz V. Eu modelo, né? E a mesma coisa para o W. O papel do psi aqui é a mesma coisa. Ele é 1 quando a URI ocorre na tripla e 0 quando não ocorre. De novo, você tem que separar sujeito de predicado aqui, né? de objeto aqui. Então, essa função φ é simplesmente para dizer o seguinte: pega apenas as URIs que ocorrem na tripla. Põe 1 aí, o resto tudo é 0. Quando você multiplica pelo W, esse G vai te dar um vetor de dimensão K. Né? Nota que o W o transposto de W é K por N, o tamanho do knowledge base, né? Então o resultado dessa operação aqui é um vetor de comprimento K, que depende das URIs e do relacionamento entre as URIs, depende dessa matriz W que miraculosamente alguém vai computar para a gente, né? Então essa função aqui, que é
o cerne da história toda. Por que essa função cerne da história toda? Porque é ela que vai me dizer qual é a resposta de uma consulta. Então, sem a função S, essa tralha toda não existe. Então, é o S que é o importante. Agora, o S depende de duas coisas diferentes. De alguma coisa que captura informação da consulta e de alguma coisa que captura informação de uma tripla. Da função da consulta depende de uma matriz V. Essa matriz V captura informação acerca dos elementos do vocabulário usado para consulta. E o W, o G, depende do W, o W captura informação acerca das triplas que ocorrem no knowledge base. Tá certo? Então, até aqui não é complicado. Depois, se vocês quiserem, volta atrás e ler essas transparências com cuidado. Tá? Então, o S é o produto da transposta de F com G. Então, o S é alguma coisa que é 1 por K, a transposta, K por 1. Quando você multiplica esse vetor aqui, que é uma coluna, né, por essa linha daqui, você obtém um número real, um escalar. E é esse escalar que vai me dizer, ou que deve me dizer, o quão próximo o Q e o T são. De novo, como é que isso funciona? Quando eu arrumar o W e arrumar o V, de tal forma que, quando eu computar isso, de fato seja verdade que essas duas coisas sendo parecidas, o S é alto, se elas forem diferentes, o S é baixo. Tá? Mas nota que tudo virou vetor. O vocabulário, as entradas do vocabulário usado para formular consultas viraram vetores de dimensão K, e as juries que são usadas nas triplas do Knowledge Base também viraram vetores de tamanho K. Tá? Então, essa é a função do embedding. Daí o Embedding Based Model. Bom. Aí, nós chegamos a essa questão aqui. Como é que eu computo a resposta a essa consulta K, consulta Q? Eu vou procurar as triplas que maximizam esse produto vetorial que depende do V e do W. Fácil de falar, né? Bom, aí como é que o que é o training? O training significa eu pegar um monte de exemplos de pergunta-resposta. Que exemplos são esses? Voltando lá para trás. Os exemplos são aquilo que eu obtive das próprias triplas do reverb, transformando alguma entrada da tripla em ponto de interrogação. Isso me deu um número muito grande de perguntas. E aquilo que eu obtive por paráfrase das perguntas que já estavam aqui na Wiki-Answers, só que isso aqui é um processo mais complicado do que a gente gostaria, né? Então, essas perguntas adicionais aqui, que nem todas podem ser aproveitadas, me deu um conjunto de perguntas e respostas. Junto os dois, a gente tem um conjunto bastante grande de perguntas e respostas que, ao extrair os termos usados, me dá um vocabulário. Então, voltando para cá, eu vou treinar isso daqui usando um conjunto de perguntas e respostas. Tá bom? Bom, daqui a pouco eu falo como é que a gente vai treinar. Agora, esse conjunto aqui, esse conjunto D aqui, são daquelas perguntas e respostas de tal forma que realmente aquilo é uma resposta da pergunta. Só que eles vão além. Para melhorar o modelo, eles criam um conjunto de pares pergunta tripla
de tal forma que essa tripla não seja uma resposta de Q. Então, são exemplos negativos de pergunta-resposta. Tá? Como é que eles fazem isso? Você pega uma pergunta e a resposta dela e troca a resposta dela por alguma outra tripla que esteja dentro do banco de dados randomicamente. Então, você randomicamente perturba a resposta de uma consulta e gera novos pares de pergunta tripla. Só que esses são pares negativos. E o processo de treinamento vai usar tanto os pares positivos que você construiu daquela forma que eu mostrei antes, e os pares negativos. Legalzinho isso, né? Bom, agora que vem o pulo do gato. Esse treinamento, como eu já falei algumas vezes, treinamento é uma palavra ruim. Ele não é um treinamento, ele é um processo de otimização. E digamos assim, o cerne desse processo de otimização é uma coisa chamada Stochastic Gradient Descendant, que é o SGD. Bom, eu vou ir adiante, depois eu volto para cá. O SGD tem implementação dele, tem tudo arrumado, mas a intuição tem aqui um anexo a essa apresentação que explica um pouquinho do que é o SGD. Então, se vocês baterem Stochastic Gradient Descent no Google, ele vai te dar a entrada da Wikipedia, que é essa entrada daqui. Eu achei uma outra coisa um pouco mais didática. E tem uma outra coisa que não tão didática assim. A ideia do Gradient Descent é bem simples. É o processo da água descendo o morro. Se você está numa montanha, olha para uma montanha e você vê uma cachoeira descendo pela montanha, você pode ter certeza que a água daquela cachoeira vai descer pelo caminho da montanha que chega mais rápido, né? Você não imagina uma cachoeira subir um morrinho para depois passar num outro morrinho, não. A cachoeira vai descendo pelo ponto mais baixo da encosta, é a maneira mais rápida de chegar ao fim. Claro, ao fim da montanha. Claro que a cachoeira pode bater numa situação onde ela forma um lago, né? Quer dizer, é como se você tivesse um mínimo local ali, você vai descendo rapidamente e chega lá. Outra coisa fácil de entender o que é gradiente descendo é olhar para a parábola, né? O que é? Se você me dá um ponto aqui da parábola, eu quero achar o mínimo da parábola, eu não vou subir, eu vou descer, achar um outro ponto da parábola que seja menor do que o ponto que eu estou. E vou continuando descendo, minimizando o valor da parábola e continuo variando o x até que a parábola vai chegar num ponto que ela começa a subir de novo o valor de y. Então eu paro. Então o que eu estou fazendo? É como se a água descesse pela curva da parábola até chegar ao mínimo. Isso é o descer pelo gradiente máximo, né? A descida mais íngreme possível. O que o algoritmo do SGD faz é isso. Só que você dá para o algoritmo amostras de pontos da curva. Só que essas amostras, no caso da gente, vão ser milhões de amostras. Você amostra estocasticamente algumas desses pontos e dá para o algoritmo minimizar uma função de custo. Então, intuitivamente, o que o SGD faz é a mesma coisa que a água faz, desce pela encosta máxima. Só que o SGD usa pontos retirados de um conjunto grande de pontos por um processo aleatório para exercitar a função de custo. Tem aqui uma explicação um pouco melhor do que eu acabei de falar. Bom, essa explicação é mais matemática. Essa explicação, depois vocês leem, é a explicação do que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, qual é o nosso
problema no momento? O nosso problema no momento é encontrar o S. O S depende do F e do G. Desculpa, vou voltar para trás. O F, o F depende do V e o G depende do W. Então, em última instância, o que eu preciso é descobrir o V e o W. Bom, o V e o W, de que forma? Eu quero escolher o V e o W de tal forma que, se você me der um monte de perguntas com a resposta correta dela, o modelo acerte. Ou seja, quando eu fizer a conta com aquele V e W que eu tenho no momento, esse V e W tem que me produzir, computar um V que, de fato, para tripla, que é a resposta correta do Q, ele seja maior do que todas as outras triplas. Se não ocorrer isso, você ajusta o V e o W. Então, o treinamento funciona da seguinte forma. Como eu descubro o V e o W? A resposta é: você não descobre. Você pega o V e o W e chuta aleatoriamente valores para as entradas de V e W. Chute mesmo, aleatoriamente você inicializa o V e o W. E aí você roda esse algoritmo, o SGD. Então você vai procurar minimizar essa função aqui. Tá? Como é que eu vou minimizar essa função aqui? Nota que o F e o G estão aqui, mas por trás do F e o G tem o V e W. Então, para minimizar essa função, o erro, quando eu pego a tripla, eu tenho que mudar alguns coeficientes do W e do V. Esse é que o SGD faz. Tá? Bom, quantas vezes eu vou ficar nessa interação aqui? Um monte de vezes. Normalmente esse monte é em torno de 50. 50 vai levar um monte de tempo, né? E não necessariamente vai me dar o V e o W melhor de todos. Mas o ponto é que esse processo de treinamento aqui não é alguma coisa que esses autores do paper inventaram. Isso é uma coisa clássica de machine learning, baseada num algoritmo que existe há bastante tempo. O SGD não é exatamente um algoritmo recente. Eu não me lembro exatamente quando ele foi criado, mas deve ter uns bons 30 anos. Tá? Bom, então vocês têm que acreditar que a gente consegue criar o V e o W chutando valores para o V e o W e depois rodando um algoritmo que, dada aquelas entradas, consulta e resposta ou consulta e resposta negativa, que são amostradas aleatoriamente, você põe numa equação e mexe nos coeficientes para minimizar um erro. Aí escolhe outro par, pluga de novo e vai fazendo isso um monte de vezes até melhorar o erro que o V e W devolve. Que truque é esse? Um truque, digamos, canônico de machine learning. Tem nada a ver com a nossa discussão. Bom, agora vem umas observações interessantes, né? O número de URIs diferentes que a gente tem que considerar é da ordem de 3 milhões e meio. Por que 3 milhões e meio? Tem mais ou menos 1.700.000 URIs, mas você tem que considerar o fato dela ocorrer no sujeito ou o fato dela ocorrer no objeto. Então, cada URI entra 2 vezes. Então, a gente tem da ordem, nota que esse NE aqui, voltando para cá, né? O V, essa matriz aqui, é K vezes o número de elementos do vocabulário. Essa outra matriz aqui, W, é de novo a mesma dimensão dos vetores vezes o número de URIs, mais URIs nesse sentido mais
sofisticado que eu estou falando. Então, NE é o número de entidades do Knowledge Base, considerando sujeito e objeto. Então, o nosso processo de treinamento, essa brincadeira aqui, tem que ser aplicada a matrizes que, por um lado, elas têm 3 milhões e meio de linhas, a matriz W. O número de colunas é sempre K, né? Então a matriz W tem 3 milhões e meio de linhas. E a matriz V tem 800 mil linhas, uma para cada elemento do vocabulário. Tá? Então, se você junta 3 milhões e meio com 800 mil, a gente acaba com 4,3 milhões de vetores para aprender. Tá? Bom, isso aqui é o total de linhas das duas matrizes, só que as matrizes têm K colunas. Supondo que a gente está trabalhando com um embedding space, né, com vetores de comprimento 64, né, K igual a 64, significa que eu vou ter matrizes que têm 64 colunas vezes 4,3 milhões de linhas. Então, o agregado das duas matrizes V e W significa que elas têm entradas na matriz V, somadas entradas na matriz W, da ordem de 275 milhões de entradas. Por que isso é importante? Porque a gente vai, inicialmente, chutar 275 milhões de valores para essas entradas nas duas matrizes. E depois o SGD, com essa história do Adagrad, que também está lá no anexo, ele vai começar a ajustar esses 275 milhões de parâmetros para diminuir uma certa função de custo. Isso é o tal do aprendizado. Então a função, o método de aprendizado é o SGD combinado com essa técnica chamada Adagrad aqui. A Adagrad ela muda um passo do algoritmo adaptativamente. Né? Em última instância é isso. Né? Bom, só que isso aqui é o que a gente tem que ajustar. Quantos exemplos a gente tem? Lembra que a gente pegava essas 14 milhões de triplas, colocava pontos de interrogação nela em 16 maneiras diferentes, então a gente tinha 16 vezes 14 milhões de perguntas geradas dessa forma. Ainda tem as perguntas geradas por paráfrase, que são, originalmente eram 18 milhões, depois de acertar contra o reverb, viraram 2,4 milhões. Então é 2,4 milhões mais 16 vezes 14 milhões. Isso dá onde é que está? Agora me perdi, desculpe. Me perdi aqui, só um minuto. Isso dá da ordem de 250 milhões. Ainda tem aqueles negativos também, aqueles exemplos negativos, quando a gente troca para uma consulta a resposta dela, onde esses negativos são randomicamente gerados. Então, o número de exemplos que eles usaram entre positivos e negativos dá da ordem de 250 milhões. É inacreditável, sinceramente, é realmente inacreditável que o SGD consiga trabalhar com matrizes tão grandes, que combinadas são desse tamanho, com um número tão grande de exemplos. Esses exemplos aqui é que são amostrados aleatoriamente a cada passo do SGD. Tá? É espantoso que esse algoritmo de fato funcione, mas a noção de aprendizado que nós estamos falando aqui é traduzida nessa transparência. Esse é o tamanho do problema do aprendizado. Essas coisas que estão aqui em vermelho é o tamanho do problema de aprendizado que a gente está falando.
ou se vocês preferirem, a gente tem que ajustar 275 milhões de parâmetros, usando um espaço de 250 milhões de exemplos que são mostrados aleatoriamente em um algoritmo que é esse tal do SGD, que está lá no anexo. É espantoso que isso de fato funcione. Tá? Bom, aí tem algumas questões adicionais no paper que fazem diferença. Uma é, eles depois de treinarem o modelo, ainda dão uma ajustadinha no modelo, o que eles chamam de fine tuning, é essa ajustadinha do modelo, que eu não vou entrar em detalhes. Então, quando tem a função S com FT, é uma função que foi ligeiramente ajustada, criando uma outra matriz M que é computada dessa outra forma daqui. Então, fine tuning é uma ajustadinha, incluindo uma matriz M no meio do caminho aqui. Tem um outro lugar aqui que eles falam uma outra coisa interessante, que é o seguinte: num certo momento eles perceberam nos testes que se você, em vez de computar a função S diretamente, você faz um filtro por proximidade sintática, exatamente como a gente faria no Oracle ou no Postgres ou coisa assim. Você me dá um string, eu vou procurar os strings parecidos com aquele no banco de dados, usando indexação convencional. Eles fizeram isso também, e depois da indexação convencional, é que eles usaram a função S para ranquear as respostas. Então é como se você fosse responder aquelas consultas da forma clássica. Vai procurar no teu knowledge base as triplas que são sintaticamente, ou digamos, lexicamente parecidas com os strings que você deu na consulta. Pega esse monte de triplas e depois ranqueia esse monte de triplas usando a função S. Isso daqui a pouco vai aparecer. Então tem dois truques adicionais. Depois de você fazer esse treinamento pesadíssimo aqui, tem mais um ajustezinho, que é computar essa matriz M aqui, que é bem mais fácil de computar. Então, o modelo fine-tuned significa embutir mais um componente aqui na função, na equação S, né, na equação que define S. E mais esse outro passo, que é usar a indexação feijão com arroz. Tá? Bom. Aí tem, eu estou pulando aqui para não gastar muito mais tempo, porque a gente já está em 2h30. Então tá aqui. Esse aqui é o resultado final do trabalho deles, comparado com o Parallax. Número de argumentos, eu não me lembro o que é isso daqui. São duas versões do Parallax, depois tem que olhar no paper, que eu não me lembro agora. E aí eles tentaram 4 modelos aqui. Um modelo básico, aquela função S, com o fine tuning, aquela matriz M adicional. Então isso aqui é só a função S. Isso aqui é a função S com o fine tuning. Isso aqui é a função S que foi treinada sem as paráfrases, só com aquelas consultas originais. Isso aqui foi uma que não deu muito certo, que eles acrescentaram a ideia de que, em vez de procurar treinar um modelo apenas com os termos do vocabulário V, eles quebraram esses termos em n-gramas, mas não ajudou muito não. Quer dizer, ficou tão... Isso aqui comparado com embedding dá o mesmo resultado. Ou seja, incluir n-gramas não melhora nada com relação à performance dos embeddings. Agora, os embeddings com fine tuning melhorou um pouco aqui, ó. Daqui melhorou. E melhorou o mean average precision, que você leva em consideração os rankings, né? O map do Parallax é bem ruimzinho comparado com o map deles. Agora, o recall deles é bem melhor do que o Parallax. O F1 como recall é melhor, o F1 também é bem melhor, mas o Parallax ganha em termos de precisão. Então,
essa ideia de fazer embeddings, você perde precisão, né? Comparado o ponto 86 com o ponto 73, mesmo com fine tuning, esses embeddings, do jeito que a gente discutiu aqui rapidamente, perde precisão. Mas você tem um F1 um recall bem melhor do que o Parallax e, portanto, um F1 bem melhor do que o Parallax. Aqui tem umas curvas que não vêm ao caso. E aqui tem o que eu estava comentando, que você pode modificar o algoritmo usando técnicas tradicionais de indexação por semelhança de strings. Tá? E aí as coisas melhoram um pouco. Tá? Nesse outro dataset aqui de teste, o string matching melhorou, mas o fine tuning melhorou bastante o F1. Você vê que só os embeddings deram um resultado bem ruim nesse conjunto de consultas aqui. Quando você colocou o fine tuning, aquela matriz M, melhorou um pouco, né? Quando você colocou o string matching, ou seja, filtra primeiro por similaridade sintática, deu um pulo, né, mais do que dobrou. E quando você junta tudo, os embeddings, a função S, mais o fine tuning, ou seja, aquela função SFT, mais esse string matching, você tem um recall, um F1 já bem melhorzinho. Tá? Aí tem uns graus. Bom, então, considerando o dataset deles, o knowledge base sendo esse, mais aquelas consultas oriundas direto do knowledge base ou por paráfrase das wiki answers, a gente tem a average precision bem melhor que o Parallax, um recall bem melhor que o Parallax e, portanto, um F1 bem melhor do que o Parallax. Se vocês acrescentam essa ideia de string matching num outro dataset de teste diferente do anterior, o string matching de fato dá um pulo aqui, mais do que dobra comparado a não usar string matching. Bom, então parece que funciona. Agora vem digamos assim, um reverso da medalha. Suponha que você pega esse modelo, você passou dias e dias construindo aquela matriz V, a matriz W, gastou um bom tempo construindo aquela outra matriz M para fazer o fine tuning, então você tem um modelo pronto. E agora treinado ou construído a partir daquelas consultas do jeito que a gente falou até agora. Agora imagine que você pegue uma outro conjunto de consultas vindo daqui, né? E vamos pegar essas consultas e jogar contra o meu banco de dados. Tá? Bom, primeira coisa, essas consultas aqui não foram construídas para o reverb, elas foram construídas para o freebase. Primeiro problema. Segunda coisa, o que essas consultas aqui devolvem é uma entidade. Elas são consultas factuais simples que devolvem uma entidade, né? Ela não devolve a tripla. Então tem um problema aqui, a gente tem que pegar essas consultas e fazer com que elas funcionem em cima de um ambiente que a gente já tinha construído, ou seja, um ambiente que trabalha em cima do reverb e que as entidades que estavam lá nas web questions possam ser traduzidas em entidades do reverb. Tá? Então, das 2.000 e poucas entidades do web questions, esse casamento, esse mapeamento para o reverb, sobrou só um pouco mais de 1.500 perguntas. O resto, as outras 500, não puderam ser aproveitadas porque não tem mapeamento. Bom, isso já deu um certo trabalho, né? Então agora eu tenho o mesmo modelo, o mesmo knowledge base, ou seja, o reverb, mas outras consultas que o modelo nunca viu na vida. E vamos ver o que acontece. Bom, o que acontece
é que o resultado é muito ruim. É muito, muito, muito ruim. Então, no melhor das hipóteses, você pegando não a melhor resposta, mas as 10 melhores triplas de resposta e vendo se nessas 10 melhores triplas aparece a entidade que deveria ser a resposta daquela consulta, o MAP destroça é 0,27. O F1 nunca chegou nem a 10%. Então você vê que se você pegar só o F1, o resultado desse modelo contra esse conjunto de consultas diferentes é muito ruim. Ou seja, o modelo é muito fechado, vamos chamar assim, para o conjunto de consultas que a gente usou inicialmente. Então não generaliza em última instância. O que esses resultados aqui, mesmo pegando o top 10, mostra que não generaliza. O top 10 até que é bem razoável, né? Você não vai esperar que um modelo que não foi treinado para aquele conjunto de consultas vai dar bom resultado. 27% até que não é ruim. Mas o F1 é bem ruim. O F1 comparando o top 1, né? A resposta é sempre a primeira que aparece. A resposta sempre a primeira que aparece é muito restritiva. Então isso aqui até que não é ruim, né? Mas comparado com os pontos 50 e poucos, aqui deu ponto 70, né? Teve aquele outro, aqui deu ponto 57. Aqui a gente cai para, na melhor das hipóteses, considerando o top 10, ponto 27. Então isso aqui não é exatamente comparável com os outros resultados. Isso aqui é sendo mais liberal, mas mesmo assim é bem ruim. Então não generaliza, apesar dessa confusão toda. Então, moral da história por que eu apresentei isso para vocês? Primeira coisa é a ideia de embedding. Essa história de transformar tudo em vetores é uma direção bem interessante, né? Tudo viram vetores, seja lá o que for, tudo. Texto, imagem, áudio, música, o que quer que seja, se você conseguir transformar em vetores, essa mágica toda que a gente comentou com vocês, funciona. Segunda questão é a forma com que gerou os pares pergunta-resposta. Eu tenho que gerar uma montanha de pares pergunta-resposta, onde montanha não é 100, 200. Se vocês olharem lá, a gente gerou milhões de pares pergunta e resposta. Para fazer isso, só automaticamente. E essa coleção de perguntas e respostas aos milhões, ela é essencial para você abastecer o SGD e calibrar. Acho que calibrar é um modelo melhor do que treinar. E calibrar o modelo. Sem o SGD e sem esse montão de exemplos positivos e negativos, se vocês olharem no SGD, vocês vão ver como ele usa os exemplos negativos. Sem isso, a gente não conseguiria criar a minha função S. Tá? Bom, eles comparam com o Parallax, que era o que tinha de melhor antes deles publicarem o paper deles. O paper deles mostrou ser bem melhor do que o Parallax sob vários aspectos, né? A ideia de fine-tuning, que eu não explorei muito, é uma ideia nova do paper e mostrou que funciona bem. Então, construir aquela matriz M, que eu não entrei em detalhes como ela é feita, mas é um processo de aprendizado de fine-tuning não muito demorado, quer dizer, comparado com o SGD, funciona. Então, agora, o que eu mais gostei nesse paper, no fundo, foi que eles foram... O paper é bem claro, apesar de não ser nada simples, ele é bem claro, e ele é muito claro como eles fazem análise de desempenho. Isso é bem importante. Os outros papers são muito confusos. Eles foram extremamente claros e honestos
nesse banco de consultas aqui do Web Questions não funciona bem, está aqui o resultado. Não tem que esconder nada disso, tem que mostrar as limitações. E nesse ponto eles foram bastante claros. Bom, o que tem de errado com esse paper? Bom, primeiro que eles só trabalham com essa história que eles chamam de Simple Factual Questions. Né? Dá uma tripla, tira um elemento da tripla e pergunta qual ele é e dá a resposta. Né? Qual é o habitat o peixe palhaço é sei lá o que. Né? Então esse sei lá o que é a resposta. Né? Bom, outra limitação interessante é que se vocês notarem a definição da função S, ou seja, das funções f e g, ou principalmente da função f, a função f não leva em consideração nada da ordem das palavras na consulta. Ela pega aquele vetorzão de 800 mil posições e 3 ou 4 uns, e aquilo é o vetor que representa a consulta. Se o primeiro representa o sujeito, ou o predicado, o objeto da consulta, eu não sei. Ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Então, o fato de você ter transformado um vetor da forma com que foi definido no paper, você destrói a ordem das palavras. E, no entanto, a gente sabe que consultas em linguagem natural, a ordem é bem importante. Então, não importa se você pegue ABC ou CDA ou qualquer coisa assim, a resposta vai ser a mesma, porque você não distingue ordem. Tá? Então, o fato de ser perguntas factuais e as perguntas, na verdade, não distinguirem nada de ordem, é uma limitação. Vários outros papers depois desse mudaram a forma de fazer embedding para considerar mais do que simple factual questions. Se a gente tiver paciência, eu pego um desses, que não é tão ruim assim, e mostro para vocês. Só que a forma de criar os embeddings é muito mais complicada. Tá? Então, o que falta, e esses autores aqui não vi nenhum paper novo deles, mas tem outros papers que tentam trabalhar com perguntas mais complicadas, que não sejam essas daqui, né? Mantendo a ideia de que você está transformando tudo em vetores. Essa transformação de tudo em vetores é que pode ser mais ou menos complicada. Tá? Bom, o resto dessa apresentação é uma explicação do SGD, muito simples, né? Tem outras coisas simples aqui, isso tudo tem implementações, então a gente só precisa entender como é que usa as implementações, né? Então é isso. Bom,